tido uma vida melhor do que meus irmãos, que eu sou o filho mais novo, mas eu não tive. Eu não tive bicicleta, eu não tive bola, eu não tive. Eu não tive os brinquedos, não. Eu não lembro de nenhum brinquedo que eu tivesse, assim, que chegava a época de Natal, por exemplo, eu não tinha expectativa que eu ia ganhar presente. Eu não tinha expectativa que eu pudesse pedir, né? Nem que fosse pedir Papai Noel, mas desde novinho eu já tinha aprendido que não tinha Papai Noel. Eram os pais que compravam o presente. Então, não tinha essa ilusão de Papai Noel. É, mas não me fez falta como faria se eu não tivesse tido uma família presente, principalmente a minha mãe. Então, eu vejo muitos filhos hoje frustrados porque tiveram uma infância cheia de presente, tiveram bicicleta, bola, videogame, vários presentes, mas não tiveram com quem brincar. Porque o mais importante da nossa vida não é o que a gente tem, é com quem a gente pode compartilhar. Ontem eu falei, nas outras lives aí eu falei, andei falando sobre o filme Náufrago, do Tom Hanks. Se você não assistiu, assista com esse olhar da próxima vez, ou assista mais uma vez com esse olhar que eu vou falar aqui. O Tom Hanks, ele sofre um acidente de avião e ele fica numa ilha deserta. Lá ele encontra uma bola de vôlei e ele, quando ele machuca a mão, ele limpa a mão na bola e aí ele olha e fala, olha, é o Wilson. Ele batiza que é a bola o nome de Wilson. E o Wilson passa a ser o segundo personagem daquele filme. A maior parte do filme, Tom Hanks conversa com uma bola, que chama de Wilson. E ele xinga a bola, ele escuta a bola, ele discute com a bola. Teve um momento que ele ficou com tanta raiva do Wilson, que ele pegou o Wilson e jogou no meio do mar. Daí a pouquinho, ele pulou lá no meio do mar, arriscou a própria vida para salvar uma bola murcha. Mas que era o Wilson, que era o personagem, que era um personagem que ele criou para dar conta daquela solidão. A Bíblia diz: aquele que se isola vai contra a sabedoria. Mas, então, olha o que o personagem do filme faz. Ele cria um amigo imaginário para dar conta da solidão. Daí dá para perceber como que é importante a gente ter a pessoa com quem compartilhar. Por isso que é tão importante para os pais entenderem. O presente não é suficiente, não preenche totalmente a necessidade das crianças. Então, a presença do pai, a presença da mãe, a presença do avô, da avó, da família por completo é muito importante. Então, quando a gente compreende isso, a nossa vida muda. Então tem um vídeo, Presença e Presente, que fala disso, que fala dessa situação de como os pais precisam. Então nós estamos falando hoje dos tipos de pais e suas características. Então falei do pai autoritário, falei dos pais autoritários, dos pais permissivos, dos pais negligentes e hoje eu vou falar do pai, os pais ideais. Então nós estamos, só um minutinho. Então bateu no portão aqui, gente, desculpa aí a interrupção. Então, hoje vamos falar dos pais ideais. Qual a característica dos pais ideais? Claro que os pais ideais a gente nunca vai conseguir chegar nesse nível. Ninguém consegue. Por quê? Quando você idealiza algo perfeito. E nós não temos condições de alcançar a perfeição. Então, vamos lá. Mas dá para a gente copiar. Como eu já falei aqui nas lives anteriores, né? Tenta colocar a mão nas estrelas. Você não vai conseguir, mas nunca vai sujar sua mão de lama. Então vamos lá, as características dos pais ideais. Só um minutinho. Primeiro ponto. Caracteriza-se
pela empatia. Características pela empatia. O que é empatia? É poder enxergar cada situação com o olhar de uma outra pessoa. É um desafio muito grande e não deveria ser. Era só, eu vejo assim, ó, era simples se os pais não deixassem uma certa amnésia tomar conta da mente deles. Porque olha só, ninguém nasceu adulto. Todos nós nascemos crianças. Por que então que os adultos se esquecem quando eles foram crianças? Ou por que ele pensa que ele era uma criança sim e as outras crianças não são? Então, a empatia é aquela capacidade. São coisas assim, ó. É os pais que chegam numa sala, a criança está vendo televisão e os pais mudam a televisão de canal, como se a criança não tivesse, como se não, como não, né? É isso mesmo. Não respeitando a criança que está assistindo. Ah, mas a criança pode ver depois. Por que pode? Você também pode ver depois. Ah, mas eu trabalho. Problema seu, é. Cada um com seus problemas. O adulto trabalha e a criança não trabalha. Todo mundo que vai ter uma criança sabe disso. Tem que respeitar. Respeito é bom e eu gosto. Aí a criança, por exemplo, vai com os pais na casa de um amigo. Amigo de quem? Dos pais. Você já viu alguém visitar alguma família por causa dos filhos? Muito difícil. Você pode encontrar, mas você vai encontrar poucos pais dispostos a visitar uma outra família porque o filho quer ver o coleguinha, que o filho quer conhecer a família do coleguinha, ou coisas desse tipo, que o filho quer brincar na casa do coleguinha. Muito difícil isso acontecer. Então, normalmente, os pais falam assim, ó, nós vamos em tal lugar. Onde? Ah, não interessa. Isso acontece demais. Ou então, nem tem esse diálogo. Não, pergunta nada não, menino. Na hora você vai saber. E aí leva a criança. Quando a criança chega lá, os pais falam assim, vai brincar com o filho dele? E pronto. Não importa se gosta ou deixa de gostar. É como se fosse uma ordem, é uma ordem para alguns, de brincar com um coleguinha desconhecido. Mas as crianças, né, conseguem resolver isso aí e começam a brincar. E começa a brincar e começa a fazer bagunça. Daí a pouco, os pais, um deles, briga porque eles estão fazendo bagunça. Como se a criança fosse brincar, né? Como que vai brincar sem fazer barulho? Estou dando um exemplo de empatia, para ficar bem claro para todo mundo. Aí no meio da brincadeira, a brincadeira está ficando interessante, começou a amizade, e aquele coleguinha novo, aquele novo coleguinha que a criança fez de amigo. No meio da brincadeira, os pais falam assim, olha, tá na hora de ir embora. Não, mas peraí, vamos acabar a brincadeira. Não dá. Não, eu tenho que ir embora que amanhã eu trabalho cedo. Você dorme de tarde, eu levanto cedo. Pronto. Interrompe a brincadeira no meio, não interessa como é que a brincadeira está, não interessa a alegria da criança, isso não importa para muitos pais. Isso é falta de quê? De empatia. Isso é característica de pais autoritários, porque tudo vive do jeito dele, na hora dele. Tem pais que falam assim, meus filhos são maravilhosos, nunca tive problema com eles. Não, você não teve problema com eles. Eles têm um problema chamado pai e mãe. Por quê? Porque os pais autoritários não têm empatia. Os pais permissivos também não têm. Desse ponto de vista. Agora, os pais ideais, eles têm empatia. Eles vão sair, eles pensam, a criança gosta, está no horário conveniente, é legal para a criança, que tempo que a criança vai chegar lá, ela vai gostar, eu vou ter que pensar como que eu vou tirar de lá, conversar com ela, avisar para ela. Ah, mas assim o menino fica cheio de vontade. Uma criança é para ter vontade mesmo. Você vai ter filho para quê? Para fazer a sua vontade? Compra um brinquedo, compra uma boneca. Né? Então, primeira característica dos pais ideais são pais que desenvolvem a empatia. Gente, isso você não precisa nascer com isso, não. Você pode aprender estudando, igual nós estamos estudando aqui.